Yeah, Yes. vamos lá. Eita, apagou a luz aqui. É, por vamos ver. Agora eu acho que vai dar. E agora? Sim, 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 sim. Só mais uma coisa, ver se o slide troca. Troca o slide? Sim. Aham. Perfeito, perfeito. Bom, então vamos dar início, né? Pessoal, vocês fiquem absolutamente tranquilos. Não dá certo, não dá certo você querer ter uma compreensão meio que abrangente total no início. Isso aqui, pessoal, é um conhecimento sem fim, Sim. sem fim. Vai devagarinho, mas bem devagarinho. É uma coisinha e depois outra. Senão não funciona. Por quê? Por quê? Porque se você for se preocupar em decorar coisas apenas nesse sentido, não vai para frente. Não vai para frente, né? Ou seja, você começa a exercitar esse espírito do Ayurveda na medida em que você vai abrindo espaço muito para a tua intuição na tua vida. Por exemplo, se a gente for falar com os nossos pais, avós, né? Eles tinham uma relação com a vida muito mais Materialista. como é que eu posso colocar? Eles viviam mais ayurvedicamente em vários aspectos do que nós hoje. Por exemplo, minha filha não vai tomar banho frio e sair banho e pegar vento e coisa assim. Isso é completamente lógico. Completamente lógico. Por exemplo, né? A lua, as fases da lua, né? Ah, sim. E tantas outras coisas mais. Ah, mas tem algumas coisas que foi comprovado que não tem nada a ver, né? Ah, não, claro, claro, isso faz parte. Isso faz parte. Eu Pessoal, não acho que as existe. pessoas antigamente eram muito mais medrosas, entendeu? Sim. Por falta de conhecimento, talvez, ou porque eu conheço uma história que é a seguinte: quatro mulheres viviam juntas. A mãe, uma menina, a mãe dessa menina, a avó e, por acaso, a bisavó. Tá? Então a menina perguntou para a mãe por que ela cortava o rabo do peixe toda vez que ia assar o peixe. Ah, perfeito. Aí ela dizia: Ah, eu não sei, sabe a sua avó? Também a avó não sabia, sabe a sua bisavó? Aí a bisavó explicou que ela só cortava o rabo do peixe porque a única vasilha que ela tinha, se ela deixasse o rabo do peixe para o lado de fora, queimava e fazia mau cheiro. Então, assim, tem coisas de antigamente que era muito porque eu aprendi assim. Ninguém pegou a sua própria técnica, entendeu? Perfeito. Eu fiz dessa maneira, era tudo uma cópia. Perfeito. Perfeito. Mas nem hoje está acontecendo isso, tá? Hoje em dia, o pessoal mais novo de hoje em dia, você vai me desculpar, mas ninguém quer nem saber como é que faz, cara. Exatamente. Ou seja, é uma rebeldia, entre aspas, assim, que não tem um senso de lógica, de certa forma. Eu não vejo como rebeldia, não. Eu vejo como acomodação. Rebeldia éramos Não, nós. claro. A minha geração foi rebelde. Perfeito, sim. Só que se acomodar é uma forma de rebeldia. Jura? Mas é lógico, é lógico. Ah, eu quero ficar o dia inteiro sentado. Isso é rebeldia, entre aspas, né? Rebeldia, né? Bom, enfim, E assim, ó, eu concordo com isso que o Christian falou, porque eu tenho dentro de casa, e a Beth sabe, tem a minha mãe com 91 anos, ela quer muito aprender tudo, porém não quer praticar nada.
com aquela fala que, no passado ninguém me explicou, eu nunca sabia, tá? E aí fala, mãe, mas eu tô te ensinando, é só querer? Não, deixa quieto. Claro. Tá Perfeito. ruim, mas tá bom, né? Ela só quer informação. Exatamente. Ela não quer praticar o que é informado a ela. A minha tia, que morava com quem eu morei aqui, ela dizia o seguinte: eu entendo perfeitamente tudo. A minha tia era de uma inteligência toda prova, também bem velhinha, bem ágil, mas ela dizia assim: eu me acostumei a fazer e a agir desta maneira, não consigo fazer diferente. Mas ela respeitava, entendeu? Perfeito. Perfeito. Pessoal, a gente está falando em doshas aqui, tá? Mas existem outras classificações. Por exemplo, o tipo que é social, o tipo que é reprimido social, o tipo que é sexual dominante, o tipo que é reprimido sexualmente. Tudo isso se expressa diretamente na forma de expressão diante da vida, diretamente. Eu olho para a pessoa, é assim, eu já sei se ela é sexual reprimido, sexual dominante, pá, 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 é só olhar. É claro, né, que é prática e prática e prática em cima disso, né? Lembrem, tá, meninas, meninos também, né? Eu tenho mais de 30 anos de chão, então botei o olho, pô, é na hora. É na hora. Sim, é a prática, né? A Exatamente. prática, é o A jeito. prática. E é, aí é o seguinte também, por exemplo, o meu marido, a minha esposa, não sei o que, minha avó, minha mãe, ela briga toda hora. Isso é expressão do sexual dominante. Característica. Sexual dominante, ele é briguento. Entende? Ele é briguento, não adianta. Mas isso está ligado a um Ao sexo? determinado dosha? Oi? Isso está Muito. ligado a um determinado dosha? Também, sem dúvida nenhuma. Porque Sem eu dúvida tenho nenhuma. uma dúvida. Essa semana eu sou uma pessoa que eu vou aprendendo as coisas e vou analisando e vou vendo. Por exemplo, um cafa, ele pode ser um cafa pita Com certeza absoluta, pode ser um e cafavata. pode ser como é que eu vou te dizer? Ele é estourado, ele é briguento em algumas situações, mas no fundo, ele acaba pegando no colo ou ajeitando alguma coisa. Não tenha isso como regra. Jamais. Jamais. Assim, assim como não tem a regra de que um pita ele é sempre assim o assado, que o vata é sempre assim o assado. De forma alguma. Por quê? Porque tem vários fatores sempre influenciando. Eu disse Sim, antes, né? isso, é, 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 essa variação vai do que domina ou do que menos domina? Muito isso também, mas tem muito também, tem muita relação com o contexto. Por isso que nós devemos exercitar, isso não é fácil, essa questão da capacidade de separação das coisas. Vou citar um exemplo. Vamos ir lá no extremo, vamos pegar um Hitler. Hitler mandava matar, não sei. Pois é, mas o próprio Hitler Era em calmo. determinado contexto com uma pessoa poderia ser extremamente amoroso e está Sim, tudo certo para sim, ele. Me entende? sim. Entende? Ou seja, não existe é, não existe forma da gente querer ter a mesma expressão em todos os contextos da nossa vida. Impossível esse tipo de coisa. E digo mais, a vida não pede esse tipo de coisa. Não pede esse tipo de coisa. Eu sou igual com todas as pessoas. Sinto muito. Então você age de uma forma que você não respeita as particularidades da outra pessoa. Às vezes tem que passar a mão na cabeça.
às vezes tem que passar o chicote. E aí? E aí? Hum? Ô, Christian, eu sei que as meninas ali, talvez o Alexandre também não, mas, por exemplo, o dosha e o signo, isso se aproximam? Eu acho melhor a gente não juntar esse tipo de coisa. Não, eu só perguntei, uma dúvida que eu tinha de mim para mim mesma, e, e isso se aproxima? Não, não. Por quê? Por quê? Por exemplo, eu posso pegar 10 pessoas, e eu olho o mapa astral e vejo assim, nossa, pô, em 9 bateu muito bem. Numa não. Opa, Sim. numa não, risca. Numa não bateu, descarta. Já elimina tudo. Só numa que não tenha batido. Ou seja, eu posso ver uma pessoa, eu olho para ela e ela tem os doshas aonde o Kapha fala muito, água e terra, muito água e terra. E vou ali para o mapa e o ar dela está lá em cima, no mapa astral. E aí, a coisa não bate então. Então, já descarta esse tipo de coisa. Não, eu achei que talvez com é, signo e ascendente, entendeu? Sim, sim. Mas não é possível, tá? Não, não. Por mais individualizado que seja o mapa Ayurveda, Eu acho. Aí é outra coisa já. Aí é tá? outra coisa. Pessoal, não dá certo eu, Christian, querer tratar com a visão da medicina chinesa o termo câncer. O termo, para mim, não interessa em nada. Se é câncer, se é gastrite, se é isso ou aquilo, para mim, o nome não interessa, é sério mesmo, não interessa em nada. Por quê? Por quê? Porque nós vemos sinais e sintomas. Ponto. Não tem nomes. Não tem nomes. Ok? Então é isso, né? Então a gente quer juntar algumas coisas e às vezes isso dificulta muito para que você possa ter uma compreensão daquela ciência. Não mistura. Isso é Aham, muito lá para frente quando você linka algumas coisas, mas muito lá para frente. Esquece isso agora, tá? sinceramente. Até porque, até porque dificilmente você vai encontrar um profissional fera, fera mesmo, que não tenha mergulhado numa ciência só. Opa, ele mergulhou, 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 e aí foi, e depois ele passou para outra ciência. Agora, né? Agora, pouco aqui, pouco aqui, pouco aqui, ele não sabe nada de nada. Sim, sim, sim. Sinto muito, não sabe nada de nada. Por isso que quando eu vejo assim, em clínica, né? Alguém coloca lá, enfim, inúmeras coisas, eu já sei. A menos que ele tenha muito tempo de chão. Senão, nenhuma daquelas ciências ele conhece profundamente. Ou seja, Ou que tenha profissionais distintos, né? sim, sim. Agora, se eu passo numa clínica e vejo escrito assim, é, especialista em tal coisa, opa, aí a coisa já muda, Sim, né? sim. Vamos lá, pessoal. O tema é bem bacana, tá? Então a gente já passou pelos doshas. Jataragni. Agni em sânscrito significa fogo. E jata é barriga, ou seja, o Agni do estômago, do processo digestivo nosso em si, ok? Mas não é o único Agni que a gente tem, tá? Não é o único Agni, ok? Nós temos outros Agnis.
Mas, agora a gente fixa nesse Jataragni. Pessoal, não existe uma única doença, nenhum tipo de doença, que não tenha relação direta, digo mais, direta com a capacidade digestiva. Eu estou ansioso, Agni. Eu estou deprimido, Agni. Eu estou aí, não interessa. Não interessa. Tudo pega o Agni. Por quê? Porque o Agni, ele também representa a capacidade de transformação, de metabolização de tudo, inclusive o pensamento e o sentir nosso. Se não tem Agni, não tem capacidade metabólica. Simples assim. Por isso que essa imagem está cheia de temperos, porque os temperos, de uma forma geral, eles visam a fazer com que o Agni ele fique mais forte. Ok? O medo, por exemplo, ele tem relação com o nível do Agni. A ansiedade tem relação com outro nível do Agni. A raiva, e assim por diante. Tudo tem relação com o Agni. Estou alegre, um tipo de Agni. Estou triste, um tipo de Agni. Estou magoado, um tipo de Agni. Ok? E essa oscilação nos Agnis fortalece a pessoa. Por isso que quem quiser passar o dia no mesmo estado, isso pode ser bom durante 1 ou 2 dias, mas tende a enfraquecer o sistema. Por exemplo, alemão tem filho lá com uma outra raça. Geralmente nasce filho mais forte ou mais fraco? Mais forte, pessoal. Mais forte, é fato. É fato. Mais forte. Mais forte. Mais forte, porque quando tem cruzamento de raças, Mais forte. reforça. Mais forte. Né? Então, em tudo aquilo que a gente sente, está abrindo espaço para uma antítese também. Por isso que um grande mestre hoje que fala de paz e amor, ele não está falando porque leu em livros, né, pessoal? É óbvio que não. Ele está falando porque experimentou isso, seja nessa vida ou em outras vidas. Ou seja, o mestre que fala somente em paz e amor, foi o cara que matou em vidas passadas e guerreou e assim por diante. Simples assim. Sócrates. Sócrates foi um divisor de águas, né? E Sócrates esteve em 2 batalhas. Um homem que esteve em 2 batalhas, obviamente que alguma coisa deve ter feito lá contra entre aspas, outros homens, né? Pô, em 2 batalhas, né? Entende? Né? Então não é a vida ela é um jogo. Acontece que nos deixaram reféns, nos aprisionaram dizendo que espiritualidade é igual a tal coisa, ponto. Para o Ayurveda não é assim. Graças a Deus. Ou seja, ou seja, para essa ciência, para esse espírito, não há nenhum problema o indivíduo levantar cedo, fazer mantras, shanti, 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 paz, né? Paz, paz, paz. Chegou às 10 horas, ele tem que ocupar um cargo de policial e pegar o seu arco e flecha, sei lá o quê, e se precisar atirar, ele vai atirar. Para isso, para essa ciência da vida, não existe problema nenhum nisso. Para nós aqui, tem problema. Pô, mas como assim o cara reza pela paz, depois pega uma arma e. Entende? Ou seja, é, é, como é que eu posso colocar? Pessoal, é tudo um jogo. É tudo um jogo. Existem momentos da nossa vida onde você é uma flor. Existem momentos onde você é um raio.
está tudo certo. Está tudo É certo. necessidade da existência. A necessidade da existência, e mais, lembra, né? Lembra que eu disse, nada superior ao cumprimento do teu Dharma. Aqui, ó, pessoal, ó. Objetivos de vida no Ayurveda. Pessoal, Ayurveda veio para nós, evidentemente que com, com Dharma em si para nós. O que que é Dharma? O que que é Dharma? Ah, meu Dharma, meu Dharma. O Dharma é a responsabilidade que você tem com as coisas. Isso é o Dharma. Só que existe o Dharma maior na nossa vida, o Dharma maior, aonde o meu relacionamento, o meu estudo, tudo está em função desse Dharma maior. Tudo na nossa vida. Ou seja, os dramas da nossa vida, não pensem que eles estão em função. Ah, os dramas do Christian estão em função da mente do Christian. Nem de longe. Nem de longe. Por isso que o Christian, ele está livre, graças a Deus, dessas coisas muito da mente. Ah, o Christian, ele é assim. Ah, o Christian, ele é, entende? Estou livre, graças a Deus. Por quê? Por quê? Porque eu já senti dentro de mim, me entende? Que o meu Dharma é agir de uma forma que tenha relação com esse algo que pulsa aqui dentro de mim. Gente vai gostar? Lógico. Gente não vai gostar? É lógico. É assim. Ou seja, hoje eu sou um servo da vida. Sou um servo da vida. E isso, graças a Deus, não tem relação, para mim, com o estereótipo de mestre. Por quê? Porque cada pessoa tem o seu Dharma. Me entende isso? Cada pessoa tem o seu Dharma. Ou seja, para a pessoa X, faz parte dela, de repente ela ser grossa, estúpida, e assim por diante, e está tudo certo. Para o processo daquela alma, está certíssimo. Me entende isso? Profundo? Eu sei que é profundo, é lógico. Eu sei. O que que Pedro, o que que Pedro, ou melhor, isso é, Jesus, ele poderia ter dito para Judas, Judas, é o seguinte, ó, eu sei de tudo, tá? Então, cara, eu vou te dizer uma coisa, mas fica só entre nós. Não me trai. Por quê? Porque eu sei que porque eu sei que está escrito que você vai me trair, vai cair em si e vai se enforcar. Não faça isso então, cara. Não é porque vai ser terrível você se enforcar. Jesus diz para Judas: faça o que você tem que fazer e faça logo. Sabendo que o cara ia cair em si e ia se enforcar. Por quê? Porque o propósito divino é o maior de todos. Está além da personalidade do Christian. Está além do que se a pessoa vai gostar ou não vai gostar. Está além, muito além disso. Isso é fácil? É claro que não é fácil. É uma gotinha, uma gotinha, uma gotinha. Né? E aí outra coisa também, né? Existe, existe em nós uma ancoragem muito forte em relação a pai e mãe, por exemplo. Muito forte. Ainda bem que o maravilhoso Jesus Cristo disse, né, que é interessante que, entre aspas, o teu pai e a tua mãe psicológico morram. Morram. Por quê? Por quê? Porque se não for assim, você não vai poder ter uma experiência de um amor divino por esses seres. Me entende? Pessoal, é ou não é que a expressão de amor
quando você perdeu alguém próximo, essa expressão de amor ela ficou mais profunda, sutil. É ou não é? É assim. Ou seja, ou seja, um trabalho espiritual mais profundo é muito mais difícil quando estamos na presença dos nossos pais. Por isso que a proximidade faz parte, mas a distância também deve fazer parte. Por quê? Porque porque os nossos pais, queiram ou não, eles mandam na nossa psique. Porque eles foram os primeiros a colocarem bandeirinhas na nossa cabeça. Quem manda aí, meu filho, minha filha, sou eu. É? Só que lembra também, lembra do teu Dharma. Eu não sei qual é o teu Dharma. Eu não sei. Talvez o Dharma da pessoa seja para ela passar uma vida inteira numa posição submissa ao pai e à mãe. Eu não sei. E está tudo certo. Essa conversa do tipo, você tem que se libertar. Pessoal, depende. Cada caso é único. Cada caso é único. É tipo assim. Você vê o marido de uma mulher, de uma amiga tua, né? Ela não, né? Geralmente ele. E ele bate nela. E você fica fula da vida. Como é que pode? E você vai lá e diz para ela: para, por favor, largue esse homem. Largue esse homem. Eu te pergunto, de uma forma geral, em 99,999%, ela vai ficar a favor de você ou contra você? Contra? Vai ficar Sempre contra. contra. Vai ficar contra. Por quê? Porque você manchou, você menosprezou, você desvalorizou inconscientemente o Dharma dela e de repente seja passar uma vida inteira com esse cara e levando pau. Nós não sabemos. Não sabemos. Entende? É muito complexa a coisa, muito sutil. Muito sutil. Por quê? Porque se não fosse assim, Deus, na sua infinita o amor, usar essa expressão, viria para cá e pegaria crianças, por exemplo, né, que sofrem um milhão de coisas e sacaria aquela criança daquela situação. Ele faz isso? Não faz. Não faz. Você vai passar porque você tem que passar, sabe lá Deus por quê, e você vai passar. E digo mais, quando nós vamos aceitando esse tipo de coisa, magicamente a vida vai ter pro- é, proporcionando uma certa fé. Por isso que eu diferencio drasticamente crença de fé. Drasticamente, drasticamente. A fé é um sentir que a própria vida está te dando pelo cumprimento do teu Dharma. Mas está sofrido, não interessa. Está dificultoso, não interessa. A crença, a crença é algo que eu tenho que ter quando eu não tenho fé. Ironicamente. Ironicamente. Ou seja, quanto mais nós somos presenteados com fé, mais intuitivo nós vamos ficando. E você não precisa, ironicamente também, esquentar tanto a cabeça. Não precisa esquentar tanto a cabeça, não. Não precisa. Ou seja, Deus diz assim para você: faça o que eu estou pedindo que você faça. Ponto. Ponto. Faça o que eu estou pedindo que você faça. Mas é assim, faça isso. Faça isso.
Por quê? Porque a vida vê a longo prazo. Nós é que somos ansiosos aqui. Isso não existe perante a vida, pessoal. Pessoal, para a vida, perder um corpo físico, ganhar um corpo físico, não é nada. Nada. Literalmente nada. É assim, ó, né? Só que nós não recebemos conhecimento nesse sentido desde criança. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Dharma, você nas relações, porque tudo gira em torno de relacionamento, né? Então, você tem um Dharma com o filho, com o corpo físico, em suma, Dharma é sinônimo de responsabilidade. E existe esse Dharma maior. Ou seja, todas as nossas experiências nessa vida estão em função desse Dharma maior, nas quais nós não temos consciência. No nosso caso, não temos consciência. Ou seja, é algo muito intuitivo que você sente, que você intui, na melhor das hipóteses. Não é alguma coisa assim, Arlete, o teu Dharma é tal. Maior, né? O teu Dharma maior é tal. Não, que isso? Impossível! Impossível alguém dizer isso para você. Não tem como. Não tem como. Entende? O máximo que pode acontecer é alguém olhando para você, conversando, lá, 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 enfim, infinitas coisas, né? Opa, me parece que é por aqui. Me parece, né? Parece que o teu Dharma maior tem relação com determinadas coisas. Quer ver? Vamos ao seguinte. Voltamos. Arlete, qual o valor máximo na tua vida? O Para mim superior. seria viver, que é a Viver? vida em si. Tá ok. Perfeito. Viver. Viver. Estar viva, receber a vida, enfim. Perfeito. Pessoal, esse valor dela, você remete a princípio para qual dos doshas? Vata, Pitta ou Kapha? Ela quer viver. Qual dos doshas tem mais sede de viver? Isso está Pita, estampado no talvez? rosto dela. Oi? Pita? Com certeza, Pitta. Se não tem Pitta, não tem chama. Não tem sabor, apetite, não tem nada. Simplesmente não tem nada. É isso aí. Solange, por favor, o valor máximo na tua vida para você. Para mim e a minha família estar bem, junto comigo. Pessoal, adivinhe com qual doce tem relação. É Cafa. só olhar para o rosto dela. Cafinha, em 100%. É agregação, é família. Os outros estarem bem antes dela. Antes dela mesma. Perfeito. Pet. Ah, meu principal na vida, autorrealização. Eu. Perfeito. Não, olha só. Pessoal, é só olhar um milésimo de segundo para o rosto da Beth. Você vê ali Vata, Pitta ou Kapha. Pita. Pitta, gritante. Eu, autorrealização, completamente Pitta. Completamente Pitta. Que tem, que tem relação, como é que eu posso colocar? Que tem relação com o viver, mas é uma expressão um tanto diferente da Arlete quando ela diz que viver.
Me entende? Ou seja, o fogo relacionado a Beth é um fogo mais relacionado a perguntas. Ou seja, o fogo da Beth tem relação com uma. Como é que eu vou te dizer? Ela não quer. Ela não quer chegar e ver Deus e abraçar nós como você é lindo. Ela quer chegar e ver Deus e fazer Perguntas. perguntas Tirar para dúvidas. Deus. Aham. Arlete, Arlete já não nesse sentido. Ela vê Deus e se deslumbra. Algo assim, me entende? E está tudo certo. E está tudo certo. Ok? Alexandre, valor máximo na tua vida? Hoje, né? É um pouco, seria a minha autorrealização, mas junto com a minha família, né? Perfeito, Junto com a minha esposa e minha filha. perfeito. Ou seja, é um fogo também, né? Mas com as suas expressões também do Cafa, né? Agora, interessante, eu ouvi a Solange falar de família, Alexandre falar de família. Eu formei minha família, eu venho de uma família, mas eu sempre tive meu, a Arlete sabe disso, que pode ser pai, pode ser mãe, pode ser avó, pode ser filho, passou do limite, eu corto. Não é assim, Isso é entendeu? pita, isso é fogo, isso é pita, em 100%. Entendeu? Então, assim, tem que respeitar. Respeito é uma via de mão dupla. Se eu tenho que respeitar, eu devo ser respeitada. Em todas as Perfeitamente. formas. Vamos sentar, vamos conversar, vamos entrar no meio termo. Agora, vim me dizer, faz porque tem que ser, não rola. Perfeito. Isso desde que eu era pequena. Perfeito. E outra coisa também, né? Nos foi passado desde criança essa ideia do amor como refém dos relacionamentos, necessariamente dos relacionamentos. Quando você começa a meditar, meditar mais, né? Você vai ficando livre disso também. Porque você vai se dando conta de que esse amor é algo que você sente extraordinário, estrondoso, espetacular. E isso não significa que você vai ser paciente, tolerante, sei lá o que, com as outras pessoas. Não significa. Me entende isso? Entende? Ou seja, eu posso ter uma relação extraordinária com esse algo que existe dentro de mim. Maravilhoso, estrondoso. Entende? Mas aqui fora eu ocupo o cargo de, vamos lá de novo. Eu tenho que atirar, eu tenho policial. Por exemplo, não existe problema nenhum para o Ayurveda. Não existe problema nenhum. Entende por quê? Porque essa ciência sabe diferenciar as coisas. Porque ela é a expressão da sabedoria. Expressão da sabedoria. Entende? Não existe problema nenhum para 10 pessoas eu falar de amor nesse sentido, né? E para as outras 10 pessoas falar de guerra. Para o Ayurveda não tem problema nenhum nisso. Assim como não existe problema para uma mamãe leoa, lambe ali, né? E de repente chega alguém perto deles, filhote, e ela ataca ferozmente. Então a gente não vai dizer que essa leoa ela tem problema mental, né? Porque ela é doce com o filhote, e aí chega alguém perto, ela ataca. Entende? Não existe problema nenhum nisso. Preservação, né? Oi? Aí vem a preservação, né? Também, também, também. Enfim. Artha, Artha, prosperidade. Isso é de extrema importância, esse termo, prosperidade. Por quê? Porque nos deixaram refém, associaram a palavra prosperidade à situação.
Eu sei que isso para um biótipo mais CAFA, da dona Solange, é um pouquinho mais difícil, essa questão, entendeu? Então, prosperidade, nesse sentido da vida, não tem relação necessária com situação, e sim com direção. Direção. Prosperidade para a vida é direção e não situação. Quantas vezes nós estávamos numa situação maravilhosa, mas a direção daquilo lá será uma porcaria? Quantas vezes estávamos numa situação bem desagradável, difícil, triste, quem sabe? Entende? Mas a direção daquilo ali ser maravilhosa. Entende? Ou seja, quanto mais você consegue compreender esse tipo de coisa, mais profundidade você pode ter no cumprimento do teu Dharma, porque você transcendeu a situação. Entende? Você transcendeu a situação. Por quê? Porque você compreendeu que não é onde estamos, é para onde estamos indo. Não é onde estamos, pessoal, é para onde estamos indo. Jesus na cruz, agoniando. A situação dele era péssima, né? Entre aspas, né? Dor, sofrimento e assim por diante. Mas eu vos pergunto, e a direção era para onde? Era pelo conhecimento dele, né? Ele sabia que tinha que passar, né? Perfeito? Não, o que eu quero dizer é que ali na cruz, né? Ele disse pro, né, não é bandido, como é que é? Ele estava no... Ah, eu sei, pro ladrão. Isso, ladrão, né? Pro bom ladrão, ele disse, ainda onde Eu estarás comigo no encontraria no paraíso? céu. Pessoal, essa passagem tem toda uma simbologia que outro dia, quem sabe, eu entro nela. Vocês vão ficar de cara com essa simbologia. Haja força, haja força, uma extremamente profunda, extremamente profunda. Lembrem, pessoal, que essas fichas que caem para nós fazem a diferença a nível espiritual, não somente para nós, como para os nossos familiares também. Ok? Ou seja, nada é superior ao nosso despertar. Nada é superior ao nosso despertar. Entende? Se a gente ama profundamente os nossos entes queridos, então busque conhecimento para despertar. Isso é o Supremo. Coloque presença de espírito em tudo. No prazer, na raiva, no medo, não interessa, presença de espírito. Presença de espírito. Esteja ali. Ok? Quantas e quantas pessoas você já deve ter ouvido que disse assim para você: ah, eu tinha mansão, tinha carro de luxo, não sei o que, perdi tudo. Na hora foi terrível. Hoje eu dou graças a Deus. Todo mundo escutou história assim. Todo mundo escutou história assim. Entende? Não é onde estamos, é para onde estamos indo. Kama. Aí tem relação com prazer. Prazer de uma forma geral. Prazer de uma forma, de uma capacidade que você tem de invocar a tua presença de espírito. Evidentemente que isso não tem relação apenas com a relação sexual. Óbvio, óbvio. Ah, eu disse ali no grupo que eu ia falar da relação entre o seio e, e contentamento, né? Alguma coisa assim, né? Enfim, pessoal, pelo seio, passa o canal do estômago. Ó, o canal do estômago começa aqui, ele faz uma curvinha e depois desce, mamilos,
e desce, né? Pelo corpo. Ou seja, ele começa em cima, aqui é quente na nossa cabeça. Ele começa em cima e desce. Ou seja, estômago bom é aquele que tem capacidade de descender os alimentos. Estou com azia, não está descendo bem. Refluxo, não está descendo bem. Ok? Bom, e aí é o seguinte, opa, estômago, né? Bebê suga, isso gera um contentamento na mamãe, e esse contentamento tem relação com cafa, e esse cafa estimula ainda mais a produção de leite. Quanto mais contente for a mamãe, mais leite ela vai ter. Nossa Senhora. Simples assim. Simples assim. Pessoal, deixa eu só mostrar em mim aqui, ó. Né? Mamilo e estômago. Pulmão. Lá de dentro, rim. Lá de fora, fígado. Ou seja, o peito, o peito em si é um centro de energética, um centro de energia absolutamente relacionado ao contentamento na nossa vida, ao fluxo. Ou seja, eu posso engolir sapos à vontade, contanto que eu tenha capacidade de digerir e transformar isso em pérolas. Pode engolir sapo à vontade, né? Chicote, tapa e assim por diante. Se tiver capacidade de digerir. Então, oi? Não, eu estou falando comigo mesmo, muito interessante. Então, bom, vamos lá. Então, prazer nesse sentido amplo. Nesse sentido amplo, né? E moksha. Moksha significa liberação. Alguém acha, por acaso, que alguém vai receber essa liberação? Porque isso quem dá não é nós, é lógico, né? Lógico. Isso quem dá é a lei divina, óbvio. Você acha que a lei divina vai dar isso para uma alma? Porque os sábios, eles batem nessa tecla, né? Eles batem nessa tecla aqui, da liberação. Buda fala a mesma coisa também. Ou seja, para a gente sair desse ciclo de nascimentos e mortes, porque é um ciclo repleto de todo tipo de sofrimento. Ah, mas não é assim. Como que não é assim? Como que não é assim? É assim, principalmente para aqueles que têm um chamado. Agora, se não tem chamado, domingo, braminha em lata, né, uma carninha assada e tá no céu. Pãozinho francês ali está no céu e está tudo certo. Entende? Ou seja, está tudo certo com cada um. Buda não veio falar para todo mundo. Jesus não veio falar para todo mundo. Como disse Jesus, né? Quem tem ouvidos que ouça. Quem tem ouvidos que ouça. Então, depende. Tudo depende. Ah, isso é bom para a saúde? Depende. Entende? Sempre depende. Raiva é ruim? Depende. Medo é ruim? Depende. Sempre depende. Ou seja, esse algo maior vai nos libertando de tanta coisa, tanta coisa, que você passa a achar muito mais interessante e inteligente fazer negócios, entre aspas, negócios, né, com a vida. Por isso que eu disse antes, graças a Deus, cada vez mais eu serei um funcionário da vida. Mas como que a vida me paga? A vida me paga com a
moeda mais valiosa que existe, que é a autorrealização. Não existe moeda superior a essa. Tudo aquilo que a gente faz, nós buscamos porque experimentamos algum tipo de autorrealização. Senão, não faz. Ah, mas eu cuido de tal pessoa, é muito difícil. Não interessa. Lá nas profundezas, você faz isso porque você busca um tipo de realização pessoal. A nutrição, isso é um termo extremamente amplo, porque tudo é nutrição. Ah, então você quer dizer que de repente eu posso me nutrir com medo, por exemplo? É lógico que você pode se nutrir com medo, com raiva, com ansiedade. Sim, sim. E digo mais, tudo isso pode viciar. Tudo isso pode viciar. Ah, mas alguém pode viciar numa coisa que não é agradável? É lógico que sim. É óbvio. Simplesmente vicia. Percepção, né? Então, percepção tem essa relação com a gente estar atento, atento, né? Jesus, ele ficou furioso com todos os apóstolos numa determinada situação onde todos eles estavam desatentos. Por isso que existe um ditado: nada mais perigoso do que uma pessoa desatenta. Concordo plenamente. Que coisinha que me incomoda isso. Nossa, como me incomoda esse tipo de coisa. Claro, isso é pita mesmo, meu, né? É o meu pita, né, que se incomoda, né? Nada mais perigoso do que uma pessoa desatenta. Porque é, você não pode confiar nela, simplesmente não pode confiar. E a desatenção tem relação com qual doxa? Vata. Vata, vata. Mas E, isso pode ser trabalhado, não? claro, é óbvio, graças a Deus. Tudo pode ser trabalhado, graças a Deus. Graças a Deus. Adaptação. Adaptação. Pessoal, isso nós estamos. A gente vive isso 24 horas por dia. Adaptação. Sempre adaptação. Evidentemente que quanto maior capacidade de Agni você tem, maior é a tua capacidade de adaptação. Por exemplo, eu levo a Beth lá para uma situação onde tem muita dificuldade, muita correria, chuva, frio, sei lá o quê. É uma coisa. A Solange, eu convido, ela vai entrar em pânico em certas situações. Por quê? Porque Cafa tem mais dificuldade de se adaptar em coisas que têm a relação com o imprevisível. Cafa gosta de previsibilidade. Por isso que a despensa do Cafa sempre tem coisas para comer. Planos. O Cafa também faz planos, né? O Pita deixa, vamos ver, né? Tipo assim, enfim, vamos lá, né? A coisa mais Aí eu encontro saídas. Não dá para ser assim, vai ser assado. perfeito. Isso é Pita, né? É por aqui, ou por lá, ou por baixo, não interessa. Mas tem saída. É, Mas sempre tem saída. sempre tem Dá para saída. ficar confortável. Perfeitamente. Isso aqui é terra. Isso aqui é terra. Entende? Né, ou seja, tem uma forma fixa. O fogo não tem forma fixa. Uhum. E a sinergia. E a sinergia, pessoal. Tudo na vida também é sinergia. Ou seja, quando você vai
entendendo mais essa questão da sinergia, você vai ficando também livre dessa questão de que você tem que se fechar com todo mundo e coisas assim. A vida não respalda isso. Não respalda. Entende? Quero ver um exemplo. Vamos ver alguma coisa que. Um exemplo de sinergia. Chá com mel. Uma boa sinergia. Mel com peixe. Não bate. Não tem sinergia. Entende? Ou seja, a qualidade de vida nossa internamente depende completamente desse fator também, da sinergia que eu tenho com os meus aspectos psicológicos e emocionais. Por isso do autoconhecimento. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Ou seja, vem alguma coisa na minha cabeça. Aí eu piro, nossa, que coisa horrível que veio na minha cabeça, e esse negócio não sai da minha cabeça, e eu luto para sair, não sai, e vai pirando cada vez mais, porque falta autoconhecimento. Não somente autoconhecimento, como conhecimento a respeito das expressões da mente. A mente brinca conosco. Quanto mais medo você tiver de alguma coisa que venha na tua cabeça, mais esse negócio cresce na briga. Bem simples. Bem simples. Por isso que nós temos que ter aonde nos agarrar. Só que, só que, só que a coisa mais forte para nos agarrarmos, Jesus, olha só isso. A coisa mais potente que existe para nos agarrarmos tem relação com Vata, Pitta ou Kapha. Agora eu quero ver. Bata? Oi? Com Vata? Bata? Vata, você disse? Certa resposta. Certa resposta. Porque é o sutil, é Deus. Entre aspas, Deus, ele é origem das coisas. E nessa origem, entre aspas, ele é espaço. Ele é espaço. Ele é receptivo. E a gente diz que ele é caloroso. Ele não é caloroso. A gente atribui calor porque você sente uma coisa agradável. Mas ele é lei, ele é vata, entre aspas, ele é frio no sentido de lei, mas que proporciona uma autorrealização extremamente agradável e nós linkamos isso, diria assim, com quente, com fogo. Nossa, isso que eu te passei o pergunta. Fiz uma anotação aqui, é isso aí. Enfim, não preciso, graças a Deus. Me entende? Ou seja, por isso que eu disse antes, qual o dosha mais importante? Indiscutivelmente Vata. Indiscutivelmente Vata. Por quê? Porque o fluxo das minhas emoções, os meus pensamentos, a minha consciência, tudo é o Vata quem rege isso. A pessoa ficou maluca por causa de Vata. A pessoa teve uma experiência com Deus por causa de Vata. A pessoa está lúcida por causa de Vata. A pessoa está maluca por causa de Vata. É tudo Vata. Ô, Christian, então, peraí, deixa eu entendi isso daí perfeitamente. Mas, por exemplo, de acordo com cada situação da vida, tá? Um determinado dosha, ele se ilumina mais que outro dentro daquela situação. Por exemplo,
Perfeito? Perfeito. Por exemplo, Beth, vejo Deus assim, tá? Deus é uma energia, mas eu vejo como aquele velhinho que ensinaram pra gente, tá? Então, eu vejo assim, o Christian pegou aquele caminho, humanizando, né? Deus fala assim, pô, não é que o Christian foi para lá, caramba? Aí o Christian resolve voltar. Isso sem sentimento, dentro dessa frieza, entendeu? Pô, o Christian achou o caminho. Por aquele caminho errado, o Christian achou o caminho correto para chegar na direção que você falou lá atrás, que é o principal. Não é a situação que você está vivendo. Não é o negativo nem o positivo, com sentido de polaridade. E sim o caminho. Perfeito, perfeito. Eu não sei em qual passagem da Bíblia, eu não lembro. Nossa, que eu falo de Bíblia assim, parece, nossa, cara, é um leitor da Bíblia, hein? Eu li a Bíblia toda e até hoje não pego o Lé com Cré. Uau! É, avança, está escrito lá, avança. Isso também é outra aula maravilhosa, né? Avança além do bem e do mal. Sim, 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 sim. Avança além do bem e do mal. Ou seja, nós estamos numa circunstância maravilhosa na nossa vida. Quem disse que a direção daquilo ali é legal? Quem disse? Uhum. Avança além do bem e do mal. Ou seja, avança além dos desagrados também e dos agrados. Avança Simplesmente além. faça o seu papel, né? Isso, Simplesmente isso. faça o seu papel. Perfeito, faça o teu papel, cumpra com o teu papel. Só que é o seguinte, voltando nisso, tá? Ah, aquela situação mais vata, mais pita, né? Cafa. Lembra que é o seguinte, pita não se expressa, cafa não se expressa sem vata. Não Tá, existe movimento sem vata. Me entende? sim, sim. Eu coloquei hoje ali. Ah, eu Mas dei. essa falta, quando você diz que não existe é, movimento sem vata, por ele ser o espaço, por ele ser o ar que caminha por entre tudo. Por ele ser Não, a força propulsora de tudo. Por ele ser a força propulsora de tudo. Quem sustenta o átomo em movimento é Vata. sim, entendo. Mas talvez eu não tenha sabido me expressar. Por Mas isso acho que, por isso que todos os textos sagrados batem também eles também batem em outra tecla, né? Além de orar, mantra e assim por diante. No jejum. Qual dos doshas aumenta quando eu faço jejum? Pita? O pita aumenta também, perfeito, né? Mas é bastante vata. Por quê? Porque jejum gera vazio também de desejos. Tá. Essa é a história do jejum. Entende? Gerar jejum também de desejos, jejum de pensamentos. É jejum. Tipo assim, Deus, eu estou aqui, eu vou ficar em jejum para que você venha mais em outro nível. Por isso, o jejum. Por isso que o jejum, ele abre espaço para insights muito mais profundos. Muito, nem se compara. Tem nem comparação. Não tem nem comparação. Engraçado, né? Essa visão do jejum por conta de que o catolicismo pegou muito isso, principalmente na Semana Santa, né? Sempre me pareceu meio, sei lá, meio destoado. Entendo, entendo, mas não é não. Não é não. Pessoal, igrejas, elas são feitas por homens, Pessoas. pessoas, né? E nós somos falhos e está tudo certo, tirar aquilo que serve. Tirar tudo aquilo que serve. Porque se nós formos ao pé da letra mesmo,
Até Deus a gente vai achar chato para chuchu. Pô, o cara é muito chato. Exige demais, cobra demais. E assim vai. Eu não vejo assim. Eu Entendeu? não vejo assim. Não, não, Engraçado. não. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Perfeito. Mas se eu reclamo do que quer que seja, do que quer que seja, então há isso presente nessa situação. Sim ou não? Uhum, uhum. Sim, exato, exato. Se eu estou com raiva, isso já mostra uma insatisfação. Se eu estou com medo, já mostra uma insatisfação. Está tudo certo, faz parte. Faz parte. Dona Michele agora entrando. Não, faz É tempo. sério? Tô desde o Ah, início. oh, que bacana, que bacana. Eu não estava vendo aqui. Olha que É interessante. que tô no celular e o meu celular tá com a câmera pifada e daí eu não consigo Ah, abrir no Note. bacana, bacana, legal, legal, bacana. Eu queria puxar um gancho referente ali à Semana Santa, no caso, Maravilha. que a gente, né, eu também lá atrás já vivi isso. E é olhado para o Cristo morto, né? E fica a vida inteira o Cristo na cruz e tal. E ele saiu da cruz, ele ressuscitou. E eu acho que, para mim, né? Essa semana é para olhar o que eu venho fazendo e o que eu quero parar ou curar de me crucificar. O que, né? Além de mim, as outras pessoas, do julgamento e tudo mais. Então, olhar para ele vivo, né? Então, assim, eu lembrei da Semana Santa ali, e todo ano tem aquela mesma coisa, a via sacra, o jejum e tal, e fica sempre assim, e todo ano a mesma coisa, todo mundo vai lá e chora nessa semana, assiste os filmes lá de Jesus, Perfeito, e depois esquece, né? Esquece que ele ressuscitou, e ele ressuscitou em quê? Por quê? Para quê, né? Em mim, no caso. perfeito. Pessoal, um outro dia a gente pode falar dessa simbologia da cruz. Isso é papo extremamente profundo, tá? E da simbologia Sim, do Cristo rodeado lá de vaca, cabrito e não sei mais o que, na gruta e assim por diante. Isso é outra simbologia, também extremamente profunda. Abrindo aspas. Pessoal, eu sei que na Bíblia e tantos outros textos, creio, né? Está escrito não julgueis, né? Pessoal, nós somos julgados de instante em instante pela vida. Eu vos pergunto, é ou não é? Sim, com certeza. Com certeza. Ou seja, nós respondemos pela lei a cada instante. Você fez isso, você responde de um jeito, fez aquilo, responde de um jeito. É ou não é? Sim, é óbvio, né? Aí é o seguinte, Jesus ele não julgou, mas como que não julgou? Sim, claro que Mas sim. e como julgou? Porque isso faz parte da vida. A questão é não ficarmos Sim, mergulhados nesse tipo de coisa. É o X. Agora, se você não usar a lógica da observação e do discernimento né, na tua vida, você vai se dar mal. Você vai. Você tem que observar. Ser de manso, Jesus falou, ser de manso como pombo, prudente como serpente. Você tem que observar, você bateu o olho, você já fez a leitura ali. Já fez a leitura ali. Manso como pombo, prudente como serpente. Evidentemente que um biótipo cafa, eu sei que naturalmente não tem isso. Os pitas já têm. Os pitas já têm isso mais forte, né? São críticos, observam e tal, né? Por que, por que que um juiz nosso aqui desse mundo, por que que um juiz geralmente tem um nível de pita forte? Geralmente não, em todos eles têm um nível forte de pita. Por quê? Pela capacidade de discriminação
observação, discernimento. Não estou falando em juiz que não é juiz. Não, eu estou falando nesse. Juiz bom mesmo, né? Juiz fera. Ele é fera porque ele tem um bom nível de pita. Ele tem uma boa capacidade de administrar justiça e compaixão. Justiça e compaixão. Por isso que eu disse na outra aula que o pita é o biótipo mais provável de dar o tapa, sim, é ele, mas também é o mais provável de cair em si. Pá, o que que eu fui fazer? Perdão, desculpa, qualquer coisa assim. É o pita. Alguma colocação, pessoal? Opa. Essa frase aqui eu já coloquei, né? Então, ou seja, a coisa não acontece de forma mecânica. Não acontece de forma mecânica. Tem que malhar mesmo, né? Ou seja, tem que haver um movimento voluntário e consciente. E consciente, mais isso. Mais isso. Mas, o Christian, mesmo que sejamos críticos, tá? Eu acho que tem que haver um respeito. Por exemplo, eu posso ter uma opinião sobre Arlete por certas coisas e, ao conversarmos, eu devo ser cuidadosa, tá? Para não machucar. Uma coisa é você cuidar, outra coisa é você criticar humilhando. Outra coisa é você criticar mostrando, porque a dificuldade que a Arlete, ou a Solange, ou o Alexandre, ou a Michele tenham, e eu vejo que é uma dificuldade, eu tenho que ter um cuidado, não só criticar, entendeu? Por exemplo, vamos dizer que eu chegue para a Solange e diga: para que você reza tanto? Entendeu? Eu tenho uma prima, por exemplo, que está chegando amanhã. Aqui na cidade vai ter uma procissão de Nossa Senhora, não sei das quantas. E olha que eu fui criada em colégio de freira, hein? E então, ela disse: Beth, você vai comigo? Eu falei: não vou, não. Você não reza? Eu falei: rezo. Mas do meu jeito. O seu jeito é esse. Perfeito. Sim, sim. Então, por mais crítico que seja, eu acho que quando ele é positivo, tudo bem. Agora, tem determinadas pessoas que são críticas para machucar. Perfeito. Bom, Christian, graças a Deus, também estou livre disso. Por quê? Porque eu já estive perto, dias e dias, né? Um deles, uns anos, mestres, um, dois, três, quatro. Quatro mestres, pelo menos. A gente acha que mestre vai ser docinho. Pessoal, eles são extremamente doces, mas quando tem que baixar a coisa, vem sem dó. Sem dó. Todos os quatro, diga-se de passagem. Entendeu? Ou seja, eu fiquei pensando assim, né? Puxa vida, né? Mas precisava ter sido tão grosso, tão estúpido, né? E aí? E aí, fazer o quê? Me entende? Ou seja, novamente eu estou livre. Eu estou livre, por quê? Porque depende da situação e, arrisco a dizer humildemente, depende das ordens que vêm de lá. Depende das ordens. Mas aí já é diferente, né? Uma coisa é o que o teu mestre passa para você. Outra coisa sou eu conversando com qualquer outra pessoa e... Claro, né? claro, perfeitamente. Pelo limite de cada um. Perfeito. Ou seja, depende sempre de situação, contexto, lugar, da pessoa. Sempre depende. Sempre depende, é lógico, né? Então faz assim, a gente tem que ser
amoroso com todo mundo. A vida não respalda isso, pessoal. A vida não respalda. Depende. Cada situação é uma situação. E outra coisa também, lembra que Deus nos usa para o crescimento da outra pessoa. Ou seja, ele pode me usar para me dar o puxão de orelha naquela pessoa também. Ele não vai descer, ó, eu sou Deus, e puxar a orelha. Não, não é assim. Não é assim. Ou seja, esse algo que a gente chama de Deus, ele usa as criaturas para umas e outras. Ele usa as Mas isso criaturas. é a necessidade. Oi? Mas isso é a necessidade. Exato. Eis a vida. Eis a vida. Pessoas, bichos, doenças, problemas, enfim. Enfim, a vida, Arlete, a vida usa de todos os recursos para o nosso despertar. Ela não mete esforço. Não mete esforço. Né? Pessoal, eu digo assim, ó, é extremamente valioso você ir ficando cada vez mais íntimo desse algo lá dentro de você, porque quando vier dias mais difíceis, e virão, isso é fato, e virão, ou sim, você tem aonde se agarrar para pegar carona, porque aonde quer que a gente se agarre, não está parado, né? Está em movimento. Está em movimento. Sempre em movimento. Hum. Tudo aquilo que a gente faz pelo Vata. Tudo aquilo que a gente faz pelo Vata. Por quê? Porque a gente quer se sentir bem, né? Isso é Vata. Né? Você quer dormir bem, porque se você dormiu mal, no outro dia o Vata está sem um norte. E aí está tudo complicado, né? Você quer comer porque você quer se sentir bem. Então o Vata pacifica. É tudo Vata. A Solange está tomando chimarrão a essa hora da noite, por quê? Porque ela pode tomar, porque ela tem o biótipo Kapha. Ela pode tomar chimarrão e ela vai deitar e vai dormir profundamente. Sono de qualidade, sono bom, é Kapha. Né? Já Agora, eu, se quero dormir, tenho que parar de tomar chimarrão às 5 da tarde. exatamente. Por quê? Porque a Arlete tem um biótipo claramente Pitta Vata. A Beth, claramente, Pitta Vata. Michele, Pitta Vata. Christian, Pitta Vata. No entanto, somos completamente distintos um do outro. Veja que não faz o menor sentido protocolo, receita. Ah, eu vou ditar pratos para pita, chás para pita, chás para vata. Nada disso, pessoal. Nada disso. Entende? Por quê? Porque cada pessoa é única e tem o dia, a estação do ano, a idade, enfim, infinitas coisas. Muitas coisas agindo. Ou seja, isso Eu tomo café de noite numa boa. Não é. acontece Ah, é? tudo. Perfeito, perfeito. Só que é o seguinte, no teu caso é absolutamente distinto. O teu organismo deixou de reagir à cafeína. É diferente da Solange. Entendi. Completamente diferente. Completamente diferente. Ela tem água e terra forte para não deixar crescer. Você, ela não reage mais. Ela não reage mais nesse sentido, entendeu? Por isso, por isso que a Beth também tem, no jeito de ser dela, uma capacidade de não reação a tantas coisas mais. Sim, sim. Eu E boto o isso às olho e vezes me deixa assim, preocupada. porque não reage. É, porque não faz mais sentido. Eu fico preocupada com isso. Falei, poxa, eu me lembro quando eu estava fazendo metafísica, da pessoa que dava metafísica, ela falando que quando a gente ia chegando a uma certa escala, tá, as coisas se tornariam comuns.
Morreu, morreu, viveu, viveu, sabe? Eu dizia, nossa, que coisa absurda, porque eu sempre fui intensa, colorida, eu sou colorida, entendeu? E algumas coisas estão começando a ficar cinza e eu estou achando isso uma droga. Perfeitamente. Por quê? Porque é absolutamente diferente de você não reagir em certo sentido do que ter uma indiferença. Completamente distinto, tá? Uma coisa da outra. Porque senão assim, porque se não fosse assim, então aquele cara que mata alguém ou rouba e não sente nada, então ele se iluminou? Não tem sentido nenhum, né? Não, não, aí é outra história, Sim, entendeu? enfim. Sim, é outra história. O cara se ilumina para baixo para depois ir para cima. Então, Jesus irou-se, Jesus chorou, e assim vai. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Qualquer tentativa de, eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir aquilo, vai ou sim estagnar. Quer dizer, não vai estagnar. Você vai fazer com que a energia fique se debatendo. Aonde principalmente? Fígado. Por isso que as pessoas, quando começam a praticar yoga, eu vi muito isso, por exemplo, né? Yoga. Começa a praticar yoga, ironicamente a pessoa começa a ficar mais friorenta, isso? Friorenta? Enfim, Violenta, é. friorenta. Por quê? Pô, yoga é maravilhoso. E a pessoa começa a sentir mais frio do que antes. Eu não suporto yoga. Tudo bem, Me irrita, não tem me problema nenhum. irrita. Não tem problema. É que você não conheceu um professor que desse yoga para o teu biotipo. Ah, tá, tá, tá. É que tá. Eu Pessoal, tentei yoga 2 vezes. Na terceira aula, eu disse, ai, chega, não, cansou. claro, claro, com certeza. Perfeito. Para você, não é yoga, para você é Qigong, prática do Qigong. Aí Não vai. conheço. Não, tudo bem. Eu falo daí o outro dia. Pessoal, aqui no Brasil, a pessoa começa a fazer yoga, em primeiro lugar, já corta a carne, né? Já É, corta a carne. Já começa por aí, né? A carne vermelha, o peixe não. A carne vermelha aquece. A carne vermelha agrada o baço, que tem relação com contentamento e forma tecidos. E libido também. A pessoa começa a praticar yoga, a libido dá tchauzinho, estou indo embora. Entende? E aí, saladas. E suco disso e suco daquilo. Vai bombardeando o baço. O vata vai não é descendo. O vata vai aumentando cada vez mais. E o vata ele tem uma natureza, organicamente falando, fria. E a pessoa começa a ficar rígida, muito rígida, por tudo. Ironicamente está alongando, mas está rígida. Está mais fraca. Neurótica, porque as neuras são vatas. E outra coisa, começa a ficar muito suscetível e ela atribui isso à espiritualidade. O que eu quero dizer com isso? Eu sou muito sensível. Eu chego ali no ambiente, se o ambiente está ruim, eu fico mal. Você fica mal porque a tua energia ela está débil também. A gente pode sentir, evidentemente. Faz parte, entendeu? Mas se eu cheguei ali e caí, fiquei mal, é porque eu estou fraco. Eu estou fraco. Então, começa a ficar muito refém de conceitos. Bom, agora eu faço yoga, né? Pensa assim, ó, pensa comigo. Eu tô com a energia toda, sabe, que não anda, que não gira. Eis que eu começo a praticar yoga. Eis que começo a praticar yoga. E aí eu chego em casa e começo, mãe, pai, eu não quero mais isso, não quero mais aquilo. Você está gerando um karma,
negativo, evidentemente. Por quê? Porque você está contaminando a imagem da palavra yoga. Porque todos os familiares vão querer fazer qualquer coisa, menos yoga. Menos yoga. Enfim, tantas e tantas coisas mais, né, que a gente pode falar, né? Então, pessoal, só abrindo um outro parênteses, em relação à carne, eu mesmo fiquei anos sem comer carne, né? Se eu pudesse voltar atrás, é claro, né, foi válido. Sempre é válido na vida, tudo é válido, né? Mas eu hoje não fico mais sem carne, hipótese alguma. Em hipótese alguma. Tem pesquisas científicas, muitas, quadros de depressão, transtorno de tudo quanto é jeito, melhorando drasticamente com o consumo da carne. Drasticamente. Então, não é uma melhorazinha assim em 3 anos. Não, é 20, 30 dias, a pessoa já está outra pessoa com o consumo de carne. É claro, tá? É claro que não é só carne em si, né? Corta pão, bolos, nega maluca, essas coisas também, né? Você acha que quando você come uma nega maluca, eu não sei se é o mesmo termo que uso por aí, nega maluca? Ah, o que é nega maluca? Tá que Ah, tá, nem ok. cueca virada, sei lá. Perfeito. Né? Aquele bolo maravilhoso, com aquele chocolate por cima, é claro que é maravilhoso. Nossa, saborosíssimo. Isso vai gerar um up ou uma depressão no organismo. Ai, sei lá. Não sei. Vai gerar uma agitação energética por causa do açúcar, mas vai deprimir o baço. Vai deprimir o baço. Por isso que a pessoa que vive num quadro de depressão, ela sente muita vontade desses bolos com chocolate e assim por diante. Por quê? Por quê? Porque nesse quadro, já se formou uma personalidade relacionada a esse sentir. Por isso que é tão importante você fazer coisas diferentes na vida, para não ficar sempre na mesmice. Sempre não é legal isso para nós. Não é legal. Viaja, pega uma bike, pedala por rua diferente, sei lá, qualquer coisa diferente. Anda para trás, anda para trás. Mas, enfim. Pessoal, mais lá para frente, quando nós entrarmos em outros temas, daqueles que, daqueles que você fica, uau, 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 quando nós entrarmos na simbologia dos chakras, eu digo chakra porque as pessoas dizem chakra, mas não é chakra, tá? É cha, é sânscrito. CH é cha, chakras. Quando nós entrarmos na simbologia dos chakras, meu Deus do céu. Quando você souber do que significa de toda a simbologia do chakra básico ser um quadrado, meu Deus do céu. Então, quando a gente começa a abrir o olhinho assim para alguma coisa, você vê, nossa, não existe a menor possibilidade do mundo melhorar. A menor. Não existe possibilidade, porque não há conhecimento para tal. Não há capacidade de consciência para tal. O mundo só irá se agravar. O mundo vai melhorar, entre aspas, para ou melhor, o mundo ele não vai melhorar nesse sentido. A vida da pessoa vai melhorar porque ela está despertando a sua consciência. Por isso que eu disse antes já, né? Nós veremos cada vez mais grupos afins. Está tudo certo. Cada vez mais grupos afins. Cada vez mais isso. Isso é certo. Porque a maioria, 90%, não tem a menor condição. Não tem a menor condição. E digo Mas mais, por se permitirem ser controladas?
Porque elas não têm condições de fazer algo diferente. E está tudo certo com elas. Com Nossa. elas. Para elas, né? Para elas está tudo certo. É a Brahmin lá, tá no domingo, né? O churrasquinho ali, e funk, ou sertaneja, sei lá o quê, e está tudo certo. Para elas está tudo certo. O Arlete, tem gente que não quer pensar, que não quer usar lógica. E está tudo certo. E está tudo certo. Por isso, É, sim, ficando tá ruim, mas tá bom, né? perfeito. Por isso que esse caminho da espiritualidade tem muita relação com desapego. Desapego. Muito desapego. Muito desapego. Muito desapego e apego. Entende? Desapego por um lado e apego em outro. Mas esse desapego não é só material. Esse desapego é de construções que nos foram colocadas e que a gente tem que enxergar que, pô, não tem a mínima lógica. Pessoal, quando eu digo desapego, eu não estou querendo dizer você fazer de conta que não existe coisa assim. Não. Desapego é administração inteligente. É isso que eu estou querendo dizer. É uma administração mais inteligente em relação ao corpo físico, em relação ao dinheiro, em relação às coisas, em relação ao mundo. Em relação ao mundo. É uma administração mais inteligente em relação às coisas. Os chakras têm muito a ver com os doshas, Completamente. estão ligados. Tá. Completamente. Tem relação com os doshas. E lembra que sem vata ninguém se mexe, tá? Sim, não, tá. É. E aí no meu. Bem, deixa eu calar minha boca. Deixa eu ficar quieta. Então tá, pessoal. Alguma pergunta para a gente finalizar? É sempre, para mim, assim, é um prazer, gigante. Gigante, tá? Meu Deus do céu. Para mim, tudo bem. Alguma pergunta, Solange? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não, não tem perguntas. Eu estou tentando entender, mas Tranquilo. tá indo. Perfeito. É, eu fiquei com uma dúvida com tudo isso que a gente comentou, então dá a impressão assim que o mundo, ao invés dele estar evoluindo a personalidade das pessoas, ele vai decrescendo, porque se tu vai ver a questão de valores, por exemplo, né? Valores, antigamente, vamos lá num 7 de setembro, numa escola, coisa assim. Hoje em dia, nada. Perfeito. Parece que está andando para trás. Não, 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 pessoal. Não, não. Ele está andando para frente porque faz parte do processo divino. Se acostume com essa ideia de que seres estão, não é descendo a palavra correta. Tá ruim a internet, Christian. Travou para você, eu acho, ou é só para mim? Para Então, você. então para mim tá tudo jóia. Tá normal aqui. É. Eu também. Agora voltou, era a minha. Viu? Então, pessoal, a gente não deve linkar o nosso processo com o processo de todo mundo, porque são coisas distintas. São coisas distintas. Quanto mais você vai se dando conta disso, mais você vai libertando. Se libertando. Está tudo certo com o mundo, com tudo o que está acontecendo. Segundo dizem, isso já houve. Isso já houve também. E está tudo certo. Me entende? Ou seja, vai deixando a coisa mais personalizada da relação entre você e a vida. Você é única. Você é única. Entende? Não é porque você se deu conta de alguma coisa que todo mundo vai ter que se dar conta disso. Descarta isso, se liberta disso. Se liberta. Ou seja, não existe lógica. Não existe lógica uma águia deixar de voar porque uma galinha não voa. Não tem lógica nenhuma.
Águia voe! Galinha não vai voar nunca. Galinha não entende? E está tudo certo. Entende? Expresse o teu Dharma. Se é para voar, sei lá para quê, expresse. Entende? É uma questão de limite, né? Algumas pessoas não alcançam. Eu tenho a visão de que o mundo vem, como você disse, em subidas e descidas desde a pré-história. O Sim, máximo que aconteceu é que o homem passou a falar, começou a raciocinar algumas coisas, uns com mais inteligência que os outros, tenta puxar para si o domínio, e isso vai indo, e é exatamente o que eu vejo que está acontecendo agora. Tem um grupo que acha que tem um poder maior, isso mundialmente, eu não estou falando de Brasil, não, estou falando do mundo, claro. e que eles Perfeito. estão tentando, entendeu? Mas está certo, eles precisam. Isso não é Perfeito. loucura? É loucura para mim, é loucura para Perfeito. 1000, mas não Perfeito. é para milhões. Sim, sim. Perfeito. Mas mesmo assim, olha só, mesmo assim, determinadas pessoas, determinados seres, mesmo sabendo que está tudo certo com essa loucura do mundo, mesmo assim é dada a ordem deles. Vocês têm que falar. Porque se uma pessoa, nesse 1 milhão de pessoas ouviu, já valeu. Já valeu. Entendi. Né? Sim. Então, aquela parábola, né, do filho pródigo, né? Tinha muita gente naquela festa, mas Jesus contou ela se dirigindo a Pedro e Mateus, basicamente, a Pedro e Mateus, e os dois caíram em si. Puxa vida, uau! Caiu em si e seguiu com Jesus. Aham. Seguir Seguir com Jesus é seguir o teu Cristo íntimo. O Sim, sim. teu Cristo íntimo, não é a figura de Jesus, porque daí vai dar porcaria. Vai dar porcaria, E você porque nunca vai ser ele. nunca vai ser ele, exatamente. O X é o cumprimento do teu Dharma, do teu Cristo íntimo, o que o teu Cristo íntimo pede. Devemos lembrar que quando saiu daqui Jesus, os 12 apóstolos, surgiu atrito entre eles, porque é uma ordem divina. Você vai pregar para um tipo de gente, você vai pregar para outro tipo de gente, e está tudo certo. Está tudo certo. Entendi. Né? E está tudo Concordo. certo. Eu sei, eu sei que para um biótipo CAFA ouvir essas coisas, né, É é loucura. complicado. Por quê? Porque CAFA gosta de juntar todo mundo. Todo mundo é lindo, entre aspas, tá, Solange, colocar aí. Todo mundo é lindo e maravilhoso, coisas assim. E está tudo certo. Por isso que é um biótipo que se dá muito bem com crianças, por exemplo. Nossa, se dá maravilhosamente bem com crianças. Tende, pelo menos, né? Agora, um pita forte, aí a coisa pega, né? Ou Eu seja, prefiro adolescentes. sim, sim. Ou seja, um pita, o cafa, ele junta as coisas para todo mundo. E o pita, ele diz, isso está certo, isso não está certo. É mais ou menos isso. Mesmo. Sim, é claro, tá? É claro, né, que isso depende também deles, né? Sempre, sempre, sempre depende de N coisas. Porque os doshas, eles têm as suas infinitas Peculiaridade. expressões, né? São infinitas expressões, né? Agora você imagina uma receita para Pitta Vata, ou para Kapha Vata, enfim, seja lá o que for. Veja como não faz o menor sentido isso. Isso é típico de quem não conhece nada
do Ayurveda. Né? Agora, se ele olha você, se ele conversa com você, conversa bastante, faz perguntas e perguntas, opa, aí realmente vai indo, né, para algo, né? Só para finalizar, eu coloquei uma pergunta lá no grupo. É, é, eu receitei para uma pessoa um fitoterápico, né, plantas, duas plantas, aonde fazem aumentar naturalmente pita e cafa. Faz aumentar pita e cafa. E essa pessoa começou a relatar que começou a se sentir muito aérea. Isso é vata. O que que pode ter acontecido? Ai, desculpa, eu vim ver uma coisa aqui. Eu viajei agora. É difícil, né, pessoal? Tudo bem. Para as próximas. Não, eu nem escutei, eu vim ver o que você estava aqui, botou aqui, eu nem. Perfeito. É, é, eu disse, eu disse para uma pessoa fazer uso de duas plantas. É um exemplo. E essas duas plantas aumentam, sobem, né, os doshas Pitta e Kapha. E essa pessoa começou a relatar de que a mente começou a ficar muito agitada e assim por diante. Isso é vata. O que que pode ter acontecido? Se eu dei duas substâncias para aumentar Pitta e Kapha, subindo Pitta e Kapha, há uma grande chance de vata diminuir. E aumentou. O que que pode ter acontecido? Pessoal, a Ayurveda tem muito raciocínio, tá? Ou seja, a Ayurveda estimula a inteligência também. O que que pode ter acontecido? Você fez um curso fera, como eu fiz, graças a Deus, e lá o cara coloca essa pergunta. O cara é pita, cafa. Boa colocação. Eu não disse o dosha da pessoa. Eu não disse o dosha da pessoa. Boa colocação. Isso é um ponto. Por quê? Porque se chá para um vata é uma coisa, para pita é outro, para kapha é outro. Né? Ok? Tá, Foi e aí indicado ela para o começou dosha a errado. explicar. Oi? Oi? Foi indicado para o dosha errado. Sim e não. Sim e não. Por quê? O que pode ter acontecido, dentre várias coisas, mexeu com o aspecto emocional dessa pessoa. Essa pessoa estava muito bloqueada, entendeu? E aí começou a circular. E ela sentiu dificuldade de administrar essa energia. E ela sentiu assim o assado com a mente. Isso é uma coisa. Outra coisa, a capacidade digestiva, só um exemplo, né? A capacidade digestiva dessa pessoa não teve condições de assimilar essas duas plantas. E isso gerou uma inquietação orgânica, porque se eu ingerir alguma coisa e foi muito difícil para o meu organismo, isso vai gerar uma agitação. Por quê? Por quê? Porque para ele é assim, ó pessoal, ou a gente digere de um jeito, ou vai todo mundo pro pau. Então nós vamos ter que trabalhar a todo custo. Então isso agita. Então pode fazer o vata subir também. E outra coisa também, pode ser também olha só, uma sensibilidade dessa pessoa em relação à assinatura energética da planta. Porque cada planta tem a sua assinatura energética, assim como um mestre. Por isso que não é todo mundo que vai se dar bem e vai se fechar com o mestre do amor. Não vai. Por quê? Porque esse mestre, ele tem uma assinatura particular dele.
E essa assinatura particular dele, para algumas pessoas, pode ser extremamente agressiva, indigesta, não bate, é chato, e assim vai. E está tudo certo. Por isso que a gente tem que bater nessa tecla da meditação, né? Por quê? Porque ali dentro haverá isso, né? De braços abertos para nós. O mestre aqui fora, não, necessariamente. Então a gente tem que ficando cada vez mais íntimo, né? Desse nosso mestre íntimo, chamado mestre íntimo, né? Ou Cristo íntimo. Mestre íntimo, porque Cristo íntimo é mais para frente, tá? Né? Por quê? Porque o Cristo ele tem que ser gestado. O Cristo tem que ser gestado. É outro papo. É outro papo. A nós é o mestre interior. O Cristo não. O Cristo ainda não. Beleza, pessoal? Agora sim, né? Nossa, 9h15. Gratidão aí pela atenção, pessoal. E aí, qualquer dúvida, tá? Anota. Né? Eu sei que algumas coisas são difíceis. É assim mesmo, né? É assim mesmo. Ah, gostei muito dessa aula. Ouvir para poder pontuar. Sim. Isso aí. Então Yeah. tá. Gratidão, meninas. O Alexandre já Boa saiu. noite. Boa noite para Boa todo Boa mundo. noite. noite. Até quarta-feira, então. Isso aí, com a graça de Deus. Isso Boa aí. noite. Boa Boa noite. Até noite. mais. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Vem aqui. Hum, 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 hum. Como é que eu saio da reunião aqui, meu Deus? Preciso sair da reunião. Ah, aqui eu tenho. Perfeito.